Hoje nós iremos falar então da cura da doença chamada ira, cólera, a raiva. Nós vimos na nossa aula passada que a cólera tem uma raiz dentro da nossa própria natureza. Deus, quando nos criou, nos deu de presente a ira, a raiva. É um presente de Deus, dado por Deus como um cão, como um cachorro, um animal feroz que nós devemos utilizar contra os inimigos da nossa alma, ou seja, contra o demônio, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. É assim então que nós temos na ira algo de bastante positivo. Não somente isso, nós precisamos nos recordar que a ira é uma das faculdades da nossa alma. Ou seja, a nossa alma ela tem 3 faculdades. Uma mais espiritual, que é a faculdade racional, é o lugar do nosso coração onde nós podemos nos encontrar com Deus verdadeiramente. É aquilo que na Bíblia chama-se de coração, o centro da alma, o lugar onde o homem se encontra com Deus, também chamado de espírito. Mas existe, além do espírito, que é esse lugar do grande encontro com Deus, existem as faculdades da alma que nós temos em comum com os animais, além do nosso corpo. Os animais também têm uma capacidade de desejar, ou seja, a faculdade concupiscível, essa potência desiderativa da alma, capacidade de desejar. E os animais também têm esta capacidade de ficar com raiva, com ira, ou seja, uma faculdade irascível. Acontece que no homem, esta faculdade irascível precisa estar subjugada, precisa estar debaixo da hegemonia, do mando do espírito. Numa ordem correta do nosso ser, precisamos fazer aquilo que Evagrio Pontico nos recordava na nossa aula passada. A alma racional opera segundo a natureza quando a parte concupiscível, ou seja, a parte do desejo, se esforça para alcançar a virtude. Então a primeira coisa, o nosso desejo precisa desejar a virtude, as coisas boas, o amor, Deus. Segundo ponto, e a parte irascível se esforça em combater pela virtude, lutar em favor da virtude. A parte racional, então, irá se dedicar à contemplação das criaturas. Então, assim, acontece a harmonia do nosso ser. Quando o nosso desejo está voltado para as coisas de Deus, quando a nossa ira combate pelas coisas de Deus, e então o nosso espírito está livre para se encontrar com Deus, para estar em comunhão com Deus. É assim que acontece o homem curado. Mas nós não estamos curados. Nós temos uma desordem. Agora, vejam nessa hierarquia, o coração, o espírito, a ira, o desejo e mais embaixo o corpo. Trata-se de uma hierarquia. Lá em cima, quem deve mandar em tudo é o nosso coração, a parte espiritual. Mais embaixo deve colaborar quem? A ira, essa capacidade de lutar pelas coisas de Deus. Mais embaixo ainda, quem é que manda? Desejo. Desejar as coisas de Deus. E, por último, mais embaixo ainda, o corpo, que deve obedecer a todos os outros. Essa é a hierarquia normal de uma pessoa sadia. Nós, que não somos normais, nós que somos todos doentes espiritualmente, temos as coisas de cabeça para baixo. Ou seja, nosso corpo manda em nós. E então, nós desejamos as coisas que o nosso corpo quer. Ficamos com raiva quando não obtemos aquilo que desejávamos. E a alma é quem leva o prejuízo, porque não conseguimos rezar, não conseguimos ter uma vida tranquila com Deus. Bom, nesta hierarquia aqui, é necessário notar o seguinte, que existem doenças da alma que estão mais ligadas ao corpo, aquilo que nós poderíamos chamar de paixões do corpo. São, por exemplo, a luxúria, a avareza, a própria gula, são paixões ligadas ao corpo
E, se vocês notarem, todas elas estão ligadas à faculdade do desejo. O desejo é aquele que quer o dinheiro, é aquele que quer o prazer da carne, é aquele que quer comida, é aquele que quer bebida, é aquele que quer conforto, é o desejo. Tudo isso ligado com o corpo. Já a ira, ela de alguma forma está mais ligada à parte espiritual. Isso quer dizer o seguinte, que na nossa caminhada espiritual, nós primeiro iremos vencer as doenças ligadas com o corpo. É muito mais fácil, embora seja trabalhoso também, mas é muito mais fácil a gente vencer o desejo da carne do que vencer a ira. Os santos padres dizem com clareza que nós iremos levar esta batalha contra a ira, contra a cólera, até a nossa velhice. Nós vamos carregar isso para a nossa velhice. Enquanto uma pessoa já pode ter superado a avareza, superou a gula, superou a vontade de beber, de vícios, superou a luxúria, os problemas sexuais, alcançou um certo nível de perfeição, mas a ira está sempre lá. E é uma das coisas mais difíceis da gente controlar, a raiva. Essa batalha, já precisamos saber desde o início, é uma batalha que nós iremos travar durante muito tempo, para vencer a ira. Segundo ponto, por que é algo que nós levamos para a velhice? Porque justamente pelo fato de ela estar ligada mais à alma, por ela ser uma paixão da alma e não do corpo, a ira não nos abandona quando nós já controlamos o corpo. Continua agindo em nós. Por causa também de um problema espiritual chamado vaidade e orgulho. O que vem? Existe uma espécie de crescimento na vida espiritual, mas assim como nós temos o crescimento na vida espiritual, nesse crescimento existem as dificuldades, as doenças próprias, os pecados capitais próprios de cada fase. Um iniciante, quem está começando na sua caminhada, tem dificuldades imensas com a luxúria, dificuldades imensas com a gula, dificuldades imensas com a avareza. Alguém que já progrediu espiritualmente começa a ter outro tipo de dificuldade. A dificuldade com a vaidade e com o orgulho. Lá pelas tantas o fulano acha que ele já é santo, que ele já caminhou, que ele já é um anjo. Que qualquer coisa que ele faz, ele já superou todos os mortais, ele começa a caminhar aqui na terra como se não fosse igual aos outros. Como se ele não fosse feito do mesmo barro dos outros. A pessoa marcada pela vaidade e pelo orgulho cai também na ira. Vejam que a ira, ela está no meio do caminho entre aqueles vícios e aquelas dificuldades dos mais progredidos, que é a vaidade e o orgulho, mas também aqueles vícios e aquelas dificuldades dos menos progredidos. Por quê? Porque também quando nós perdemos aquilo que nós desejamos, quando perdemos o dinheiro, quando perdemos o prazer, também nós ficamos irados. Mas é importante a gente notar isto, esta característica da ira. Mesmo quando nós superamos esses vícios mais, vamos usar essa palavra, mais baixos, mais ligados ao corpo, a ira continua persistindo. Porque muita gente fica se perguntando, mas padre, eu não tenho mais dificuldades, as dificuldades sexuais que eu tinha quando eu era mais jovem, as dificuldades de apego ao dinheiro, essas coisas, eu, graças a Deus, já consigo um desapego muito grande. Mas por que é que a ira continua lá? A ira continua lá porque existe a última batalha a ser travada, que é exatamente com estas duas doenças, a vaidade e o orgulho, que nós ainda não estudamos, mas iremos chegar lá. A vaidade e o orgulho, que são próprias de Satanás. Satanás pecou exatamente porque, não sendo Deus, quis ser Deus. Quis ser mais do que Deus. Quis galgar as estrelas e assentar-se num trono superior às estrelas. Exatamente o pecado de Satanás, que é a soberba, o orgulho, a vaidade, é que fez com que ele se tornasse um anjo de ira. Aquilo que descreve tipicamente o diabo é que ele é irado. Ele é homicida desde o princípio. Ele quer nos matar.
Santos Padres dizem isso com clareza e dizem isso baseado na Sagrada Escritura. Satanás é homicida desde o princípio. Ele quer acabar conosco. Só um parênteses. E essa é uma das maiores provas de que Satanás não tem poder nenhum. Ele não tem poder. O único poder dele é a mentira. Se ele tivesse poder, ele, que quer nos matar, nos mataria. Mas ele não consegue. E como é que ele consegue nos atingir? Mentindo. Quando nós acreditamos nas mentiras dele, vamos atrás dele. Esse é o único poder que Satanás tem sobre nós. Ou seja, um poder que nós damos a ele. Na verdade, ele não tem poder nenhum. Se você acredita na mentira dele, você vai pelo caminho dele, então você vai pelo caminho da morte, porque ele quer acabar com você. Através de um caso concreto, a gente vê o caso de Judas. Vamos olhar de perto. Evagrio Pôntico cita o caso de Judas como um caso típico de ira. Como é que Judas quis matar Jesus, quis entregar Jesus para os seus algozes? Por quê? Os Santos Padres são bem perspicazes e eles notam: Judas era avarento. São João diz assim: ele cuidava da bolsa comum que eles tinham e era um ladrão, porque ele roubava. Ele se aproveitava do dinheiro. Era avarento. Então começa por aí. Deus do dinheiro. A avareza é uma das raízes da ira. Mas não somente isso, a soberba. A soberba e a vaidade de Judas, porque Jesus começou a dizer que ele ia para Jerusalém e que ele iria enfrentar a cruz. De repente Jesus se apresenta para Judas, e não somente para Judas, para os outros discípulos também, para Pedro, exatamente como o contrário daquilo que eles esperavam. Jesus era o Messias, mas eles tinham a ideia de um Messias humano, um Messias que não precisava passar pela cruz. Aliás, não somente eles, nós todos temos essa ideia. E nós precisamos curar essa ideia na nossa cabeça. Nós gostaríamos que Deus nos salvasse sem cruz. Nós gostaríamos que Deus nos salvasse sem precisar morrer na cruz. A gente fica olhando para a cruz e acha aquilo um desperdício, algo desnecessário. Pois bem, quando Pedro diz isto, Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás. Mas não somente Pedro, Judas também. Várias vezes o Evangelho nos diz: Satanás entrou em Judas. Naquele momento, Satanás tomou conta de Judas. Que momento é esse? O que é que estava acontecendo espiritualmente com Jesus e com Judas? Jesus não ia ser o general político salvador que eles esperavam. Eles começam a achar que Jesus está errado. Falta de humildade, uma soberba. Desta soberba, Pedro se curou pelo arrependimento. Mas Judas não. Judas se entrega até o fim ao seu pecado. E como é típico de quem quer se salvar por suas próprias mãos e vê que não dá conta de produzir essa salvação, ele se entrega então à morte, num ato de desespero. Judas é o típico caso da pessoa irada, da pessoa raivosa, da pessoa que age querendo fazer sua própria vontade a partir do apego ao dinheiro, uma paixão baixa, e do apego às suas ideias preconcebidas. Como é que deveria ser o Messias? Como é que Jesus iria nos salvar? Algumas pessoas levantam até a hipótese que Judas teria entregue Jesus ao sumo sacerdote justamente porque queria forçar Jesus a tomar uma atitude drástica, uma atitude através da espada. Algumas pessoas imaginam e dizem é que Judas pensava que se levasse lá os guardas para prender Jesus, Jesus que tinha poderes extraordinários, iria usar esses poderes naquele momento para se livrar da cruz. Não foi nada disso que aconteceu. Seja como for, seja qual for a hipótese a respeito de Judas, é importante notar a soberba dele, de não aceitar um caminho de Deus, porque ele não compreendia por que é que Deus tinha que passar pela cruz. Ele não tinha humildade. Então, o primeiro remédio que os santos padres nos colocam diante dos olhos para a nossa ira é a humildade. Esta é a primeira realidade. Eles dizem com toda clareza, São Gregório de Nissa escreve assim: a humildade é a mãe da docilidade, da mansidão de coração.
se tu fechas a porta ao orgulho, a ira não conseguirá entrar. Então a primeira coisa, fechar a porta para o orgulho, ser humilde. E o que significa ser humilde para não ser irado? Que os santos padres são bem exigentes e falam com muita clareza. Evagrio Pontico, que era um grande diretor espiritual dos monges do deserto do Egito, colocava que esta humildade era uma capacidade até mesmo de se aproveitar dos seus próprios inimigos. Vejam, os santos padres têm uma clareza. Se você está irado, a culpa é sempre sua. Se você está irado com seus irmãos, tá? A ira, existe uma ira boa, mas a ira boa é contra o demônio. Se você está usando a sua ira contra os seus irmãos, a culpa é sempre sua. Mas padre, a culpa é dele, ele fez uma injustiça contra mim. Pois muito bem, pode ser a injustiça que for, você está irado porque você está pecando. A ira contra o irmão nunca é justificada. Seja você vítima inocente ou não. Se você é vítima inocente, alguém está cometendo injustiça contra você, está caluniando você, e você se ira contra esse seu irmão, você está pecando. Você está se entregando a uma doença que irá acabar com você. O Evangelho nos diz isso. Não sei se você se lembra daquela parábola do homem que tinha uma dívida. O Senhor perdoou a dívida dele. Depois ele encontrou um colega que tinha uma dívida com ele. Pegou aquele companheiro pelo pescoço e o enforcou. Paga-me o quanto antes. Ele não pagou, entregou aos guardas e ele foi preso. Quando o patrão soube disso, o que aconteceu? Disse, pega esse sem vergonha, joga na cadeia e entrega-o aos torturadores. Isso é um símbolo no Evangelho. Quando nós nos entregamos à ira, quando nós vamos contra o nosso irmão e não queremos perdoar o nosso irmão, a injustiça que ele fez, quando nós não queremos perdoar o nosso irmão, a injustiça que ele fez, nós somos entregues aos torturadores. Quem são esses torturadores? É a sua gastrite, a úlcera, o fígado que você estraga, o sono que você perde, a paz espiritual que desaparece. A sua capacidade de orar diminui, de enxergar as coisas, todas as consequências que nós vimos na aula passada a respeito da ira. Na aula passada descrevemos abundantemente as consequências terríveis e trágicas da ira. Pois bem, esses são os torturadores aos quais nós somos entregues, porque não perdoamos o nosso irmão. Deus nos perdoa e nós não perdoamos. A ira, ela pode ser usada. A ira, ela deve ser usada. Mas ela deve ser usada contra o pecado e contra o demônio, jamais contra o irmão. Não existe nenhuma exceção. Não há nenhuma exceção. Se você se irrita contra um irmão seu, você está se fazendo mal. Fazendo mal a você mesmo. E quando eu digo que isto é pecado, não é para que, puxa, como o Padre Paulo é rígido, como o Padre Paulo é duro, ele podia ser bonzinho. Não. Quando eu digo que isso é pecado, eu estou dizendo isso para que você acorde e pare de se fazer mal. Porque a minha preocupação aqui é com você. Quando você está irado com alguém, você está fazendo mal a você. A pessoa está feliz da vida dançando e você acabando com você. Por isso, a ira contra uma pessoa, contra um irmão, nunca é justificada. Nós devemos olhar para os nossos irmãos como nossos médicos. Isto Evagrio aprendeu com seu grande professor, seu grande mestre, São Macário. São Macário dizia, os demônios são meus médicos, o diabo é meu médico. Como assim? Sim, são nossos benfeitores. Que é isso, padre? Chamar o demônio de benfeitor? Sim.
E os irmãos que caluniam você, que te perseguem, que te fazem o mal, são seus benfeitores. Como assim, padre? Como que pode ser? Deixa eu ler para vocês. Os inimigos visíveis, eu os chamo de benfeitores, porque com as suas ofensas, eles castigam a minha vaidade. Ninguém, diz Evagrio, ninguém nos diz a verdade, além daqueles que jogam sobre nós o descrédito, que nos lembram a nossa miséria. Eles podem ser nossos benfeitores se nós soubermos aproveitar. Tudo o que acontece na nossa vida, nós podemos usar contra nós ou ao nosso favor. Uma pessoa fala mal de você, você pode fazer duas coisas: se amargurar, se desesperar, começar a lutar consigo mesmo. Você vai entrar em luta psíquica e isso não vai te levar a absolutamente nada. Uma pessoa fala mal de você, você diz: Senhor, isso que essa pessoa está dizendo não é verdade, mas também eu não sou inocente, porque algum pecado eu tenho. E então, obrigado, Senhor, porque essa pessoa me lembra a minha miséria, me lembra que eu não sou tão imaculado assim. Isso que ela está dizendo não é verdade, mas isso que ela está dizendo me lembra a minha miséria. Vejam, nós podemos usar os eventos da nossa vida contra nós ou a nosso favor. O que é que nós vamos fazer? Somente uma pessoa que sabe utilizar a humildade é quem vai conseguir tudo isso. E isto os santos padres colocam segundo remédio: o silêncio. Se você quer dominar a ira, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é de colocar um guarda na sua boca. O silêncio é remédio para a nossa ira e para a ira dos outros. Se uma pessoa está gritando com você, por que é que você grita com alguém? Você grita quando você acha que você não está sendo ouvido, não é isso? Você é surdo? Oh, está ouvindo aqui? Você grita. Muito bem. A mesma coisa espiritualmente, quando a pessoa está com raiva, gritando com você. Por que é que aquela pessoa está gritando com você? Porque ela está convencida de que não está sendo ouvida por você. Não está sendo escutada. Melhor remédio para a raiva: você sentar, ouvir a pessoa e dar a esta pessoa não somente a impressão, mas a certeza de que você está ouvindo. O que é que você sugere que eu faça então? Me diga, onde foi que eu errei? Entendem? Então a pessoa dá o passo de escutar. Isso cura a ira do outro. Mas isso também é caminho de cura para a minha ira. Calar a boca. Uma pessoa vem e eu reajo imediatamente falando. Isso só se torna uma bola de neve. Entende? Uma frase puxa a outra e quando você vê, você já não está enxergando mais nada na sua frente. Põe, Senhor, um guarda na minha boca. Pone Domine custode minore meo. Guarda na minha boca. O silêncio é um remédio para a ira. Uma outra coisa que é remédio importante para a ira. Aqui não é um remédio pequeno, um remédio imenso. Chama-se a caridade. Para problemas grandes, nós precisamos de remédios grandes. Como a ira é uma doença que vai nos acompanhar, provavelmente, um bom período da nossa vida, porque ela nos acompanhará à velhice, como dizem os santos padres, então nós precisamos de um grande remédio que nos acompanhe sempre, e é o amor, a caridade. A caridade cobre uma multidão de pecados. Aqui, o amor, ele deve cobrir as pessoas, e nós precisamos aprender a amar as pessoas. Poderia aqui falar para vocês longamente a respeito da caridade, mas a finalidade desse curso é ser bastante prático. A caridade mereceria aqui uma aula de 1h30, muito mais do que isso. O amor como remédio para a ira. Mas eu gostaria de dar dicas bem práticas de como amar as pessoas. Então, já passamos para um outro remédio, a oração. O amor para com as pessoas com as quais nós estamos irados, rancorosos e irritados, começa com a oração. Quando nós oramos pelos nossos inimigos. Quando nós começamos a rezar a Deus pelo bem da pessoa que nos fez mal.
Isso é um dom que nós podemos receber de Deus, mas é necessário que nós sejamos com a porta aberta para isso. Dar o passo da oração. Primeiro a gente começa rezando meio forçado. Reza assim: Senhor, por fulano, tá bom? Eu me lembro, aconteceu na minha vida uma situação trágica de calúnia, diria até de perseguição, e eu fiquei muito magoado com uma pessoa. Magoado é um eufemismo, na verdade eu fiquei com raiva, fiquei rancoroso. Isso foi em 97, e durante 3 anos, todos os dias, eu colocava aquela pessoa na patena, quando eu celebrava a missa, e dizia: Senhor, recebe essa pessoa e abençoa. No início eu comecei a fazer isso por obrigação, porque eu sabia que eu não podia celebrar missa sem estar reconciliado com o meu irmão. Depois eu comecei realmente a ter compaixão daquela pessoa. E finalmente, no ano santo da redenção, no ano 2000, eu pedi a Deus como graça do ano santo que me desse a reconciliação. E aconteceu uma ocasião de eu me encontrar com a pessoa que morava em outra cidade, bem distante. Nós não nos encontrávamos continuamente. Aconteceu de nós nos encontrarmos e de nós celebrarmos a reconciliação. Vejam, pelo menos na minha visão humana, era ele quem tinha me ofendido. Eu não tinha feito nada contra ele. Como foi que aconteceu a reconciliação? Eu pedi perdão a ele. Na minha visão de justiça humana, quem era o devedor era ele. Mas se eu quero reconciliar, eu preciso da humildade, descer e pedir perdão. Agora, compreendem que isso é um processo no coração. Eu estou contando isso não porque eu seja exemplo para ninguém, mas porque eu estou exemplificando. E a vida que eu mais conheço é a minha, então, por isso, estou só exemplificando. E dizendo para vocês a graça que é, quando a gente finalmente consegue dizer: perdoei. Paz entre nós. Paz entre nós. Enquanto isso, enquanto nós não conseguimos a paz, nós somos entregues aos torturadores. Entendem o problema? Então, porque Deus nos quer bem, Ele quer que nós nos livremos da ira. Portanto, a oração é um remédio importante. Mas existe um tipo de oração especial chamado salmodia, ou seja, a oração dos salmos. É um remédio importantíssimo para a ira. Por quê? Porque eu falei para vocês que a ira, ela é algo de bom que nós usamos para o mal. Deus nos deu a ira como coisa boa e nós usamos contra o nosso irmão. Ora, é necessário então ter raiva de quê? Do pecado. E para isso a salmodia é extraordinariamente importante, sobretudo os salmos chamados salmos imprecatórios. O que é um salmo imprecatório? É daqueles salmos de praga, daqueles salmos terríveis. Que os teus filhos recém-nascidos sejam jogados contra as pedras. Por mais que você tenha tido pensamentos de ira, você nunca teve um pensamento desse, né? Mas está lá nos salmos. Que o teu sangue banhe os meus pés e o cachorro venha lamber o teu sangue. Misericórdia. Os salmos têm palavras fortíssimas de ira, e essas palavras fortes de ira são cura. Nós precisamos usar esses salmos. Uma das coisas que eu discordo da reforma litúrgica que foi feita depois do Vaticano II é que os salmos imprecatórios foram excomungados da liturgia das horas. Mas esses salmos são remédio. Os santos padres sempre apresentaram esses salmos como remédio para nós. Como, padre? Remédio, sim. Remédio que nós devemos usar contra os inimigos de Deus, contra o diabo, seus demônios e o pecado. Não contra o irmão. O inimigo que nós precisamos odiar é o diabo. Existe um salmo que diz assim: que o Senhor se lembre de Edom no dia de Israel, porque quando Israel foi levado para o exílio, os edomitas riam, faziam chacota de Israel. Então, o salmista diz que Deus se lembre no dia
de Israel, ou seja, no dia da vingança, no dia em que nós sairmos do exílio, no dia em que nós estivermos por cima, Deus se lembre deles e pegue os seus filhinhos recém-nascidos e sejam estraçalhados contra as pedras. São Bento, padre da igreja, na Santa Regra, ele diz assim: todo monge precisa fazer assim. Quando os pensamentos maus, que são os filhos recém-nascidos dos edonitas, quando os maus pensamentos nascem na nossa cabeça, nós precisamos imediatamente matá-los, recém-nascidos, não esperar que eles cresçam. Tem que matá-los recém-nascidos contra a pedra da palavra de Deus. Essa ira, essa força espiritual de matar os maus pensamentos, tão logo eles nascem. Os maus pensamentos são os filhinhos do diabo dentro de nós. Então vejam como os cristãos fazem uma releitura dos salmos. E tudo aquilo que é ódio voltado para os irmãos, nós então voltamos contra o diabo e contra os pecados. Por isso, os salmos imprecatórios são remédio, são cura, e nós precisamos usá-los. Não tenha medo de pegar os salmos, aqueles salmos bem raivosos, e usá-los contra o demônio, porque essa ira precisa ser utilizada. Quando Evagrio diz assim: o louco, o estúpido, descarrega logo toda a sua ira. O sábio, não. Ele conserva um pouco desta ira para si. E para que é que ele usa esse pouco desta ira? Ele usa esta cólera, esta ira, para motivações justas. Ou seja, ele coloca como o cão, cachorro, que da nossa alma, que vai contra o diabo. E além disso, usa uma parte da ira através da misericórdia. Misericórdia para com o pecador, ira e raiva com o pecado. Recordemo-nos que não existe verdadeiro amor pelo bem se não houver um equivalente ódio pelo mal. Nós não amamos sinceramente o bem se não odiamos o mal. Portanto, o ódio, a ira contra a maldade, contra o pecado e contra o demônio são importantíssimos. Nunca contra o irmão, nunca contra pessoas humanas. É por isso que na tradução grega do Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 3, versículo 11, nessa tradução dos 70, existe uma expressão que diz que o justo é um manso batalhador. Ou seja, esta mansidão própria de quem verdadeiramente se deixa guiar por Deus, mas ao mesmo tempo a batalha de quem sabe lutar espiritualmente. Se nós não usarmos de forma boa e adequada a nossa ira, nós perdemos a nossa energia espiritual. É como se houvesse um sanguessuga que tira a nossa força de combater. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas é importante que a gente se dê conta. Os grandes líderes são todos pessoas que facilmente passam para a ira. As pessoas que têm liderança facilmente ficam iradas. Por quê? Porque é essa energia positiva que eles usam para fazer o bem, pode ser também às vezes usada para fazer o mal, ficando irado com as pessoas. Mas trata-se de usar a ira como energia positiva. A ira, querida por Deus, ela pode ser usada para duas coisas: raiva contra o diabo e os pecados, e também energia para ir na direção das coisas de Deus. É por isso que existe uma passagem no Evangelho que, estranhamente, Jesus diz assim: o reino dos céus sofre violência, o reino dos céus é dos violentos. Não sei se já viram essa passagem. É dos violentos. Como assim? Dos violentos no sentido de que pessoas que têm essa energia interior, essa capacidade de buscar o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Esse impulso espiritual. Tudo isso vem dessa nossa faculdade da ira bem utilizada. Então aqui nós temos a virtude da coragem. Esse é um outro remédio para a ira. A virtude da coragem significa exatamente enfrentarmos a maldade. Não sermos pusilânimes, pequeninos assim, cheios de timidez. Não, nós precisamos ter coragem.
o que não quer dizer imprudência, vamos entender, mas coragem, ser corajosos. E uma das coisas que o demônio quer fazer em nós é tirar a virtude da coragem. É por isso que muitas vezes certos discursos pacifistas são demoníacos. Certos discursos pacifistas são demoníacos. Não, nós somos da paz, nós queremos o bem, e você deixa a maldade prosperar. E a maldade vai crescendo, e você é da paz. E a maldade vai tomando conta, e você está na paz, você não quer a maldade, você não quer a violência, e a maldade vai tomando conta. Gente, é necessário muitas vezes usar essa energia, essa coragem para deter a maldade, para deter o mal, não contra as pessoas, mas às vezes as situações nos levam a tomar atitudes sociais contra as pessoas, não por raiva delas, mas até mesmo por amor a elas. Quando nós castigamos um filho, usamos a santa ira, a ira boa, porque amamos, precisamos pôr um limite. Ai do pai que poupa a vara a seu filho, diz a Sagrada Escritura. Castigar um filho aqui quer dizer dar limites a ele. Não, você não vai ao cinema. Não, você não vai ganhar o presente. Vamos ao limite. Por quê? Porque é necessário ter essa coragem que é um verdadeiro amor. Amor para com os nossos filhos. Assim como existe essa coragem de pôr limites e educar os filhos, essa coragem também deve ser expressa de forma social. Também a nossa sociedade precisa pôr limites aos filhos desordeiros. Também nós precisamos dar um basta, porque senão, gente, o que é que nós temos? Nós temos aqui exatamente o contrário do que deveria ser na sociedade. Os maus são ousados, destemidos, corajosos, e os bons são todos fracotes, covardes, pusilânimes. Então é evidente que o demônio quer que nós todos sejamos pacifistas. Mas uma coisa é ser pacifista, outra coisa é a paz que o Evangelho vem nos trazer. Como é que Jesus vem trazer a paz? Não como a dá o mundo. Pensais que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a espada. O que querem dizer essas passagens do Evangelho? Será que nós ficamos tão politicamente corretos que estamos purgando o Evangelho e tirando essas passagens, esquecendo de ver o significado espiritual que está por trás disso tudo? Existe uma ira boa e ela precisa ser usada, não contra o irmão, contra o pecado e contra a maldade. Então, quando a sociedade coloca uma pessoa na cadeia, quando a sociedade quer punir uma pessoa, não é por raiva daquela pessoa, mas é por amor à sociedade e por amor da própria pessoa. Porque com o pecado, com o roubo, o assassinato, o estupro, o tráfico de drogas, aquela pessoa está fazendo mal aos outros e a si mesma. Então a sociedade precisa pôr limites aos seus filhos delinquentes, não por ódio a eles, por amor. A ira de Deus é uma forma de Deus nos amar, é uma forma de amor. Então quando Deus nos põe limites, Ele põe limites porque nos ama. Também nós precisamos ter esta capacidade corajosa de nos entregarmos à causa da bondade e da justiça, mesmo que isso nos custe. Outra virtude que é cura para a ira é a mansidão. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade nós já vimos. Queremos ver agora a mansidão. O que é a mansidão? Os santos padres dizem que a mansidão é a virtude dos fortes. A virtude da mansidão é uma realidade muito ativa. Ela não é uma coisa passiva. Manso não é a pessoa que é inerte. Nada disto. Mansidão é algo de verdadeiramente ativo. Nada de moleza, nada de indolência. Os santos padres nos dizem, cito aqui São João Clímaco, a mansidão acontece quando nós somos tormentados pelo próximo, mas rezamos por eles e então, rezando sinceramente, a mansidão visita a nossa alma.
como Moisés. Moisés, quando desce da montanha e vê o povo adorando o bezerro, quebra, num acesso de ira, as tábuas da lei. Mas é esse mesmo Moisés que depois vai lá interceder pelo povo e vai dizer: Senhor, tem compaixão desse povo, tem piedade. A ira contra o pecado da idolatria, que não era contra as pessoas. Claro que Moisés diz palavras duras ao povo, mas não porque odiava o povo, mas porque os amava. Porque ama o povo, Moisés diz aquelas palavras duras e depois ele vai e reza, intercedendo e pedindo a Deus misericórdia pelos pecadores. Esta mansidão extraordinária, que é exatamente a virtude que se opõe mais diretamente à ira. São Doroteu de Gaza diz assim: se alguém está irado, que não se irrite mais, mas adquira a mansidão. São João Crisóstomo diz: como combater a cólera? Com a mansidão. Combater quer dizer ser diretamente oposto. Meus irmãos, se nós queremos a mansidão, precisamos rezar pelos nossos irmãos e ter compaixão deles. Começar a olhar para aqueles que nos fazem injustiça, que cometem pecados, etc. e tal, como as primeiras vítimas de seu próprio pecado. Por quê? Todas as vezes que nós pecamos, nós somos a primeira vítima do nosso pecado. Porque com o pecado estamos nos destruindo. Com o pecado estamos destruindo a imagem de Deus que está em nós. Então, assim como a ira faz com que a pessoa fique muito parecida com o diabo, isso é Evagrio Pontico que nos diz, todas as doenças da alma que faz com que o homem fique mais parecido com o demônio é a ira, também a mansidão faz com que nós pareçamos anjos, nos diz Evagrio Pontico. É uma forma de dizer, olha, se nós formos mansos, nós readquirimos a imagem e semelhança perdida. O diabo, ele foi criado por Deus para ser também semelhante a Deus. Mas o que é que ele quis como anjo? Ele quis ser Deus sem Deus. Ele não quis ser semelhante a Deus, ele quis ser Deus por ele mesmo. Qual foi a consequência desse orgulho e dessa soberba? A ira, a raiva contra o homem. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes que ele vê um homem que quer se aproximar da imagem e semelhança de Deus, ele quer quebrar essa imagem e tem raiva de nós e quer acabar conosco. Ele é homicida desde o princípio. Só que quando nós nos entregamos à mansidão, não existe virtude que afugente mais o diabo. Quando nós, com mansidão de coração, configuramos o nosso coração ao coração de Cristo, o diabo sai correndo. É como nós costumamos dizer no ditado popular: correu como o diabo corre da cruz. Por que o diabo corre da cruz? Porque o manso e humilde de coração está lá crucificado. Quando nós então nos crucificamos na mansidão e na humildade, nos tornamos tão parecidos com Cristo que o diabo foge de nós. Essa mansidão não é uma realidade passiva, mas bastante ativa, principalmente com relação à oração. Além disso, numerosas outras virtudes vêm com a mansidão. Os santos padres dizem assim, que a mansidão é a porta e a mãe da caridade, do amor. Se você consegue ser manso, você então aprende a amar. É a mansidão que sustenta a paciência. É a mansidão que colabora com a simplicidade. A mansidão é fonte de castidade. A mansidão é a precursora da humildade. Então a gente vê o quanto eles insistem nessa realidade da mansidão. 3 virtudes, então, são as 3 virtudes principais para combater a ira, e aqui eu concluo: a mansidão, a paciência e o amor, caridade. Tudo isso são virtudes a serem cultivadas. Nós vimos que, muitas vezes, a pessoa que está irada, ela tem sonhos noturnos, de medo, de pavor. É necessário curar a ira. Sendo bastante práticos, como é que nós podemos dar passos na direção do controle da nossa ira? Primeira coisa, aprender a silenciar. Mas não é necessário silenciar só a boca, porque muitas vezes você não fala, mas fica continuamente falando contra aquela pessoa dentro da sua cabeça.
E então, aquilo que é a raiva vai se transformando em rancor. O rancor é a lembrança do mal. Então os santos padres aconselham muito concretamente o esquecimento do mal feito. Se isso faz com que você se sinta incomodado, padre, eu não consigo esquecer. Mas por que você não consegue esquecer? Por causa do seu sentimento de justiça. Você quer fazer justiça, mas se você quer perdoar, meu irmão, você tem que compreender que você tem que deixar a justiça de lado e buscar uma justiça superior chamada misericórdia. Se você ficar insistindo em pensamentos de justiça, dizendo, não devia ser assim, está errado o que ele fez, não devia ser assim, está errado o que ele fez, você não vai perdoar. Nós temos que compreender o que é o perdão. O perdão não é desculpa. Você desculpa uma pessoa quando você reconhece, por justiça, que ela não tinha culpa. Desculpar alguém é obrigação de justiça. Você reconhece, olha, aquilo que você fez realmente não era culpa sua. Você desculpou. Mas o perdão é superior a isso. O perdão é dizer, você pecou, é verdade, foi injusto, não está certo, mas eu perdoo. Esses pensamentos recorrentes que impedem que a gente cale a boca da nossa mente é um excesso, um apego a pensamentos de justiça. É necessário você deixe a justiça de lado e parte para a misericórdia, porque você, sendo assim, irá fazer mal a você mesmo se você não perdoar. Padre, então eu vou deixar a injustiça reinar no mundo? Você se lembra aquilo que eu disse. Você muitas vezes precisa usar a ira, uma santa ira, contra o mal, para que o mal seja detido. Só que não é disso que eu estou falando agora. Eu estou falando de outras coisas. Eu estou falando de situações que não tem mais remédio, não tem mais conserto, você não tem mais o que fazer e, no entanto, você fica apegado àquilo e remoendo dentro do seu coração. Então, a primeira coisa, o silêncio. Segunda coisa, oração pela pessoa que você precisa perdoar. A oração irá levar a capacidade de amar, a uma paciência que carrega aquele sofrimento por um certo tempo e a mansidão verdadeira de coração. É assim que nós então caminhamos para a cura da ira. Recordando sempre que é importante também nós usarmos os salmos imprecatórios contra o demônio, contra a maldade. Precisamos usar a ira de forma positiva. Um último remédio espiritual. Os santos padres nos aconselham para aqueles, sobretudo aqueles que estão com muita dificuldade de perdoar, a caridade física, tá? Isso aqui é uma coisa bem concreta. Caridade física quer dizer você visitar os pobres, ter tempo de ouvir uma pessoa necessitada, dar assistência, dar banho num doente, visitar um preso, visitar um enfermo, consolar um aflito, fazer alguma coisa de concreto. Quando você vai e visita um asilo de velhos, um abrigo de crianças, fazer algo de concreto, de real, físico. Não é somente assinar o cheque e entregar, tá? Embora isso também seja um ato concreto, também seja um desapego, mas principalmente as pessoas que estão tendo mais dificuldades, façam isso. E não é preciso a gente procurar muito longe. Nosso próximo, que mais necessita de nós, é aquele que está mais próximo de nós. Quando perguntaram a Jesus, quem é o meu próximo? Ele então contou a parábola do samaritano. Aquele judeu que estava lá, na beira da estrada, necessitado, era o próximo do samaritano? Não, mas o samaritano se fez próximo dele. Meu próximo é aquele que está aí e eu me faço próximo dele. Porque às vezes nós estamos tão pertinhos do nosso próximo, mas não nos fazemos próximos.